Salve, salve! Eu digo para você o seguinte, que todo sacrifício que você fizer agora vai valer a pena lá no futuro. Eu tenho certeza que após você passar nesse concurso, você vai mudar de vida, você vai melhorar. E aí você vai ter tempo para dormir, você vai ter tempo para descansar. Mas por enquanto, pode cair sangue dos seus olhos, mas continue estudando, ok? Para mim deu certo e para você também vai dar certo, desde que você faça da forma correta. Já combinamos que você vai colaborar comigo para que eu te ajude. Então fizemos um pacto, e uso aqui a caneta vermelha, um pacto de sangue, onde eu estou comprometido com a sua aprovação. Mas você também deve estar comprometido com a sua aprovação. Eu sou apenas o abajur, tá? Eu não faço tudo por você. Eu te dou apenas o caminho das pedras. O resto é com você. Então leia, faça exercícios, tire dúvidas, se aprofunde na matéria, vá atrás do conhecimento. Você já está fazendo isso, mas não pode se contentar só com isso. Tem que estudar lá na sala de aula, na sua casa, ok? Muito bem, vamos lá. O assunto de hoje é nacionalidade. Poxa, nacionalidade é um assunto que na matéria de direito constitucional não cai, desaba, cai de, olha, torrencialmente, é aquela chuva forte. Então é uma matéria muito querida pelos examinadores. Logo, você tem que estar atento a este assunto que está disposto aqui no artigo 12 da Constituição Federal, ok? Então nós vamos fazer assim para a sua aula ser produtiva. Eu vou te passar algumas informações, nós vamos fazer a leitura do texto de lei e vamos fazer esse mix, tanto da teoria aqui falada por mim, quanto da teoria onde nós estaremos lendo o texto da Constituição, ok? Mas vamos agora para o quadro. A primeira coisa que precisamos saber é o que é o direito à nacionalidade. Topograficamente, a nacionalidade encontra-se como uma espécie, olha, espécie de direitos fundamentais, ok? Então, nós encontramos o assunto fundamentais, não fundamentos, fundamentais. Nós encontramos o assunto da nacionalidade lá naquele grande título que é Direitos e Garantias Fundamentais. Então, já falamos do artigo 5º, 6º, agora estamos entrando no 12. Então, o 12 é uma espécie, o direito de nacionalidade é uma espécie de direitos fundamentais. Então, é direito fundamental do ser humano, ter uma nacionalidade, ok? Isso é corroborado até pela Declaração Universal de Direitos Humanos. E aqui a nossa Constituição trouxe a nacionalidade dentro de um título, dentro de um grande capítulo, que é Direitos Fundamentais. Porém, surge a pergunta, o que é nacionalidade na prática? Vou lhe dizer, a sua prova vai tentar explorar de você se você tem o conhecimento deste conceito que eu vou colocar aqui para você. Olha, é um vínculo, vínculo jurídico político, ok? Então, é um vínculo jurídico político, ou seja, a nacionalidade faz uma ligação entre o ser humano, olha aqui você, entre o ser humano e aqui nós temos, ó, o Estado. O Estado, eu digo, o país, tá? Estado-país. Então, o que a nacionalidade é? É este vínculo, ó, entre a pessoa e o Estado, entre o Estado e a pessoa. Dessa forma, a partir do momento que você se torna
nacional, você passa a obter alguns direitos que os estrangeiros não têm, ok? E como já lhe falei, esse direito de ter uma nacionalidade trata-se de um direito humano. Tanto é que a Declaração Universal de Direitos Humanos diz que toda pessoa ela precisa ter uma nacionalidade, ou seja, não é permitido pessoas apátridas, pessoas que não tenham nacionalidade. Só que hoje nós vamos identificar como que eu faço para ser nacional, como eu faço para adquirir nacionalidade, ok? Vem comigo agora para aqui para a tela, para o restante da tela. Nós vamos entender quais são as espécies de nacionalidade, ok? Então, vou colocar aqui para você quais são as espécies de nacionalidade. Ó, espécie, muito bem, espécie de nacionalidade. Nós temos dois tipos de espécie de nacionalidade. Então, nós temos a nacionalidade, olha aqui, a nacionalidade originária, e eu tenho uma outra, que é a nacionalidade derivada, nacionalidade originária e nacionalidade derivada. A doutrina chama esta daqui também, olha, de nacionalidade primária, e também a outra, a derivada, de secundária. Ok, então nós dividimos nacionalidade em originária e derivada. Esta originária é a primária e a derivada é a secundária. Só que nós temos aqui um detalhe muito importante, por sinal. Esta daqui, eu não preciso fazer nada para adquirir. Porque, em regra, esta nacionalidade, ela é involuntária, voluntária. Ou seja, basta nascer nas circunstâncias que nós vamos falar e você se torna nacional originariamente, primariamente. Então, é involuntário, você não precisa manifestar vontade, ok? Já a outra, que é a derivada, a secundária, ela já é diferente. Então, se uma é involuntária, a outra é voluntária. Professor, o que é voluntária? Ou seja, necessita nesta daqui uma manifestação de vontade. A pessoa que quer se tornar nacional de um determinado estado, no nosso caso o Brasil, ela precisa manifestar, ela precisa fazer algo, ela tem que buscar se tornar nacional. Não basta apenas nascer, ok? Então, esta é a primeira parte do assunto. Só que nós temos critérios para a aquisição dessa nacionalidade. Eu consigo ir lá? Consigo ir lá? Vamos lá. Vem aqui comigo, olha, vou passar aqui para você não confundir. Eu tenho critérios, critérios para aquisição. Ok? Deixa eu ver se não está saindo do esquadro. Não? Tá de boa? Muito bem. Então, critérios para aquisição. Quais são esses critérios? Vou trazer para você aqui, vou dividir para você saber. Muitas pessoas chamam ius, outros chamam jus. Eu vou colocar aqui, jus, que seria ius sanguinis, ok?
E tem a outra opção, que é, deixa eu marcar aqui para não confundir, ou jus solis, ok? Então, ó, 2 critérios para aquisição da nacionalidade. Então, o primeiro critério é o ius sanguinis. O segundo critério é o ius solis. Aqui, no ius sanguinis, o que importa no ius sanguinis é a questão do sangue. O nome já é bem sugestivo. É a descendência, a hereditariedade. É algo, ó, do sangue. Então, passa de pai para filho. Então, o que está se analisando aqui é a questão do sangue, ius sanguinis. Já o ius solis, ele não quer saber do seu sangue, da sua origem, da sua genética, quem era seu pai, se seu pai é brasileiro ou não. Ele só quer saber se você nasceu no solo daquele estado. No nosso caso, no solo brasileiro. Então, recapitulando, porque essa primeira parte é importante para você entender o restante. Vem comigo aqui, vem comigo. Então, falei para você que nós temos as espécies de nacionalidade. Ela pode ser a originária ou derivada. Essa originária é sinônimo de primária, que é involuntária, você não precisa fazer nada para adquirir. Já a derivada ou secundária já é a outra forma, já é a outra espécie, ou seja, ela necessita de uma manifestação de vontade da sua parte ou da pessoa que quer se tornar nacional. Os critérios para aquisição, nós temos 2, ius sanguinis ou ius solis, o critério do sangue ou o critério do solo, ok? Tá entendido isso? Entendido isso, nós vamos agora, eu vou apagar, cadê o quadro? O apagador. Eu vou apagar porque nós vamos ingressar agora na Constituição de fato. E nós vamos entender, que são as questões de prova, quem é brasileiro nato e quem é brasileiro naturalizado. É isto o que mais importa. Esta parte introdutória é só para você entender o conceito, para você entender as especificidades. Agora, o assunto que de fato cai na sua prova, nós vamos ver agora na Constituição, ok? Então, ó, vou fazer aqui, vou apagar o quadro, porque vou precisar usar esse quadro para continuarmos a nossa aula, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o uso do quadro, então vou apagar tudo. Não se preocupe que todo este conhecimento, ele está lá no seu material, tá? Então, não se preocupe, o professor apagou o quadro, eu vou perder o conteúdo. Não. Primeiro, que você vai ter acesso às aulas, e segundo, que você poderá usar o material em PDF que está sendo disponibilizado para você, ok? Então, vamos entender uma coisa. A primeira coisa, e seguindo a ordem constitucional, nós vamos entender quem é brasileiro nato, ok? Brasileiro nato. Então, vamos começar, ó. Então, brasileiro nato, ok. Quem é brasileiro nato? Nós estamos aqui no artigo 12, ok? Estamos no artigo 12, no inciso 1. Artigo 12, inciso 1. O artigo 12, inciso 1, nós vamos fazer a leitura dele agora e depois eu vou destrinchar com você aqui cada espécie de brasileiro nato, ok? Vamos comigo para a tela? Vem comigo para a tela, vem comigo para a tela, ok? Na tela aqui agora nós vamos fazer a leitura do artigo 12, inciso 1 e as suas 3 alíneas, ok? 3 alíneas. Então, artigo 12, inciso 1, a linha A, a linha B e a linha C. Já está na tela? Já está na tela? Então, vamos embora. Preste atenção, leia comigo. São brasileiros, inciso 1, natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, olha, então, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam
a serviço de seu país, tá? Eu vou marcar o seu aqui para depois te explicar por que eu marquei. A linha B, ou letra B, como você queira, vamos lá. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Muito bem. Próximo. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados, ok? Sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham, vou também marcar o ou aqui para você, isso você já vai marcando aí, porque depois eu vou te explicar por que eu estou marcando esses detalhes. Ou venham a residir na República Federativa e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ok? Então, vem comigo agora para a tela, Nós vamos fazer aqui, vamos destrinchar esse artigo 12, ok? Então, vamos lá. Nós tivemos aqui o artigo 12, inciso 1, a linha A. Nós tivemos o artigo 12, inciso 1, a linha B. Logo depois, temos o artigo 12, inciso 1, a linha C, mas a primeira parte. Porque nessa linha nós temos duas formas de aquisição originária, de aquisição primária da nacionalidade, ok? E por fim, eu tenho aqui o artigo 12, inciso 1, a linha C, agora segunda parte, ok? Então, posso lhe adiantar que existem, baseado aqui na leitura que fizemos, quatro formas de adquirirmos a nacionalidade originária, ok? Conforme fizemos a leitura. Agora, nós vamos destrinchar em pedaços, nós vamos colocar tudo agora, os pontos nos is, quem de fato é brasileiro nato. Como eu faço para ser brasileiro nato? Antes, todavia, quero lhe dizer o seguinte. Eis aqui, um rol, olha aqui, um rol taxativo, ou seja, estas são as formas de se tornar brasileiro nato. Somente estas. Ou seja, se não estão aqui, não pode ser brasileiro nato. Estas aqui são as formas de se tornar brasileiro nato, ok? Então, vamos para o primeiro critério, vamos para o primeiro ponto, que é artigo 12, inciso 1, a linha A. Vamos lá. Então, vou passar aqui uma linha para a gente facilitar o conhecimento. Isso, perfeito. Então, ó, eu começo aqui com o artigo 12, inciso 1, a linha A. Pegou? Ok, fui muito para cima, está saindo da tela, mas não tem problema, eu vou descer. E até me ajuda porque a altura do professor não dá para ficar lá em cima, senão eu tenho que ficar aqui na pontinha do pé. E aí é perigoso cair, bater a cabeça e morrer aqui no estúdio. Já pensou? Que absurdo? Muito bem. Então, vamos lá. O inciso 1 disse que são natos, pode jogar na tela de novo? São natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Ok. Então, o primeiro critério aqui que eu tenho que entender é, aqui qual é o critério? É ius solis ou ius sanguinis? Aqui o critério é o quê? Jus ou ius solis. Ou seja, nós estamos valorizando quem nasce aqui no nosso país, no nosso território.
basta nascer aqui no país para que se torne brasileiro nato. Mesmo que os seus pais, o texto disse, mesmo que os seus pais, pais sejam estrangeiros. Tá, só que eles sendo estrangeiros e o filho nascendo aqui no Brasil, dentro do território, este menino, esta menina, vai se tornar brasileiro nato. Todavia, o texto disse que estes pais não podem estar a serviço de seu país. Eis aqui o primeiro detalhe. Então, mesmo que os pais sejam estrangeiros, se eles não estiverem a serviço de seu país, esta criança se tornará brasileiro nato. Então, primeira forma de se tornar brasileiro nato. Eles não podem estar a serviço de seu país. Professor, me dá um exemplo. Dou sim. Antes, deixa eu beber um golinho d'água aqui, porque a garganta tá seca e esse ar tá forte. Mas é assim mesmo, o estúdio tem que estar frio. Vamos lá. Então, imaginemos que um casal de paraguaios, os nossos vizinhos, um casal de paraguaios estão aqui no Brasil a serviço do Paraguai. A paraguaia vem barriguda, grávida, gestante, e nasce o menino aqui no território brasileiro. Este menino será brasileiro nato? Não. Por quê? Porque eles são estrangeiros? São. Ok. Mas eles estão a serviço de seu país. E o texto disse que eles não podem estar a serviço de seu país. Agora, digamos que o casal de paraguaios estivessem apenas passando férias aqui no Brasil. Como noticiou esses dias, né, um casal que estava indo para o Chile, eles estavam passando férias aqui no Brasil, passou esses dias no jornal, eles estavam indo para o Chile, e no meio do caminho, em território brasileiro ainda, a mulher entrou em trabalho de parto e a criança nasceu. A criança nasceu lá no Rio Grande do Sul. Um grande abraço aí para os nossos amigos gaúchos. A criança nasceu no Rio Grande do Sul. Estes pais eram estrangeiros? Sim, perfeito, eles são chilenos. Mas estavam a serviço de seu país? Não. Logo, eu posso concluir dessa forma que esta criança que nasceu lá no Rio Grande do Sul, que ainda é Brasil, será brasileiro nato. Está claro para você? Então, o primeiro detalhe é esse, brasileiro nato. Mesmo que os pais sejam estrangeiros, mas eles não podem estar a serviço de seu país, ok? Então, muito cuidado com isso. Então, se eles estiverem aqui, forem estrangeiros e estiverem a serviço de outro país, aí a conversa já muda, ok? Então, eles não podem estar a serviço de seu país. Casal de paraguaios em serviço do interesse do Paraguai aqui no Brasil. Nasceu menino, não é nato. Paraguaios ou os chilenos passando férias no Brasil, nasce o menino no Brasil, é nato? Perfeito. Entendido isso? O que você precisa entender? Na prova, eles vão colocar um caso concreto. José e Maria viajando, passando férias, a serviço. Então, você tem que focar principalmente nos exemplos. Foca nos exemplos e na hora da resolução da questão você vai ver como vai funcionar, ok? Então, vamos lá. Vamos avançar? Vamos avançar? Muito bem. Vou apagar aqui porque já matamos a primeira parte, que é o artigo 12, inciso 1, a linha A, ok? Vou continuar ainda no inciso 1, mas agora já não será mais na linha A. Agora nós vamos para a linha B,
ok? Então, artigo 12, inciso 1, a linha B. Quer fazer a leitura comigo de novo? Vamos fazer a leitura? Muito bem. Olha o que diz. Tá na tela? Perfeito. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Muito bem. Então, agora o critério já mudou. Então, eles são filhos de brasileiro que estão no estrangeiro, mas tem um critério diferenciado. Tá comigo na tela aqui? Então, vamos para a tela. Então, vamos lá. Aqui agora, qual é o critério de aquisição da nacionalidade? Aqui nós estamos analisando agora o jus perfeito, sanguíneos. Ou seja, o menino, a menina, não nasceu no território nacional, nasceu em território estrangeiro. Mas os seus pais, ou um dos pais, o pai ou a mãe, são brasileiros. Então, aqui, ó, pai ou mãe, ou ambos, perdão, falta o M. Então, ambos, olha aqui, eles são brasileiros, ok? Então, pai, mãe ou ambos estão no estrangeiro. Beleza. Só que qual é o detalhe aqui? O detalhe é que estes pais, o pai ou a mãe, ou ambos, eles estão no estrangeiro, só que eles estão fazendo o quê? O que eles estão fazendo? Eles estão prestando serviço a quem? A quem? A República Federativa do Brasil, ok? República Federativa do Brasil. Então, preste atenção, preste atenção. Se os pais estão em território estrangeiro, mas estão a serviço da República Federativa do Brasil, se o menino nascer lá, se o filho do brasileiro nascer lá, se o filho desse casal brasileiro nascer lá, será brasileiro nato, baseado no critério do sangue. Não é solo nacional, não é solo brasileiro, mas pelo critério do sangue, vai nascer e vai ser nato. Então, olha o exemplo, olha o exemplo. Um casal de brasileiros, onde o pai é embaixador, tá? O pai é embaixador e está prestando serviço para o Brasil lá na Bolívia. Está lá na Bolívia, lá na embaixada brasileira na Bolívia. A mulher engravida, tem o bebê lá, e aí, esse menino é boliviano ou é brasileiro nato? Olha, pelo critério constitucional do artigo 12, inciso 1, a linha B, esta criança será brasileiro nato. Então, este menino, esta menina será brasileiro nato, ok? Porque, por mais que estão em território estrangeiro, o pai, ele está prestando serviço à República Federativa do Brasil. Agora, pergunto para você, o presidente da Câmara de Vereadores aí do seu município, prestando serviço em outro país, por exemplo, lá nos Estados Unidos, com Donald Trump, fazendo alguma coisa lá, está prestando serviço aí para o seu município. E aí ele vai com a mulher, vai passar um tempo lá, leva a mulher, e a mulher chegando lá, tem o bebê. Ele é presidente da Câmara de Vereadores aí do seu município. E aí, o menino é nato ou não? Oi? Isso. Se você disse que é nato, você está no nível bom. Mas se você ficou na dúvida, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque quando eu falei que ele era presidente da Câmara de Vereadores do seu município, você pode estar pensando, mas ele não está para o Brasil, é para o município. Entenda, o conceito de República Federativa do Brasil é um conceito que eu tenho que lhe falar, para você não cair em pegadinhas como essa, tá? Então, vem, tá pegando aqui, filé? Olha lá. Então, olha o conceito, como ele é amplo de República Federativa do Brasil. Aqui, ele engloba tanto a administração direta, que é União, Estado, DF
e município. Ele é presidente da Câmara de Vereadores do seu município. Então, está aqui dentro da República Federativa do Brasil, ok? Mas também engloba a administração indireta. Ô, benção! Como assim, professor? Por que administração indireta? Vou lhe dizer uma coisa, preste atenção, preste atenção. República Federativa do Brasil é um conceito amplo, então você tem que ter uma noção do que é a República Federativa do Brasil. E a administração indireta, nós temos a sua divisão com a fase. Lembra da fase? Ó, fase, que é fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, digamos que um gerente da Caixa Econômica Federal é transferido para a agência central lá de Buenos Aires, na Argentina, e vai com a família, a mulher grávida, chega lá, tem o bebê, e aí, esse menino que nasceu, ele é brasileiro nato ou ele pode se tornar naturalizado? Considerando que ele está prestando serviço para a República Federativa do Brasil, que inclui a administração indireta, e na administração indireta nós temos a Caixa Econômica Federal como empresa pública, esse menino vai ser brasileiro nato, ok? Brasileiro nato. Então entenda o conceito de República Federativa do Brasil. Muito bem. Agora, e se um servidor estadual está prestando serviço lá nos Estados Unidos, na ONU, nessa entidade internacional a qual o Brasil faz parte? E daí? E aí esse menino nasce lá, brasileiro nato ou não? A doutrina diz que também vai ser brasileiro nato. Então preste atenção que a prova pode querer te pegar de todas as formas, mas 95% das questões vão trabalhar entre a administração direta e a indireta, ok? Sempre eles vão usar um exemplo de embaixador, coisas, né, bem básicas, mas você pode estar fazendo um concurso para uma banca um pouco mais pesada, um CESP, um ESAF ou uma FCC, que pode tentar colocar você numa situação delicada, ok? Vamos agora avançar para a linha C, só que a primeira parte, viu? A primeira parte, porque na linha C nós temos duas partes e eu vou fracionar o assunto para facilitar o seu entendimento. Muito bem, posso contigo fazer a leitura só mais uma vez para a gente pegar os detalhes? Vamos lá? Venha comigo. Tá na tela? Tá na tela? Então bora. Ó, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente. Ponto. Parei aqui, ó. Parei aqui. Então, vem comigo aqui. Agora nós estamos aqui na primeira parte da linha C. Então, qual é o critério adotado aqui? O critério adotado aqui é o jus sanguinis. Por quê? O texto disse que nascido no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira. Então, é nascido de um brasileiro ou de uma mãe brasileira. Então, ó, então pode ser pai ou mãe que seja brasileiro. Mas o critério do ius sanguinis aqui não é apenas o sangue, porque aqui é necessário uma iniciativa, uma conduta por parte do pai ou da mãe ou dos dois, se forem brasileiros. Então, qual é? Aqui o critério, ó, é o ius sanguinis, mas mais registro. Registro onde? No local competente para registrar a criança, que no Brasil seria no cartório. Você vai entender comigo aqui. Então, o texto disse que se o pai brasileiro ou a mãe brasileira que estiverem, obviamente, né, professor, que estiverem morando no estrangeiro ou estiverem lá por um tempo fazendo alguma coisa, que estiverem no estrangeiro. O texto disse: essa criança ainda poderá se tornar brasileiro nato,
Porque os pais aqui não estão prestando serviço ao Brasil. Não estão prestando serviço, melhor dizendo, à República Federativa do Brasil, ok? Eles estão lá, morando lá. Eles estão lá em uma empresa privada, eles estão lá fazendo qualquer outra coisa. O texto disse que basta que esta criança nasça, que seja filho de um brasileiro, né, de um pai ou uma mãe brasileiro, e que o pai ou a mãe, o brasileiro, leve essa criança onde? Ó, no órgão, lá no órgão competente, para o registro, ok? Então, o órgão, o texto disse, desde que eles sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, este órgão é aqui a repartição, tá? Repartição. Então, o órgão, a repartição brasileira que for competente para o registro civil desta criança, vai registrar este bebê e, a partir daquele momento, mesmo que nascendo no estrangeiro, ele se tornará brasileiro nato. Então, o critério aqui é ius sanguinis mais registro. Ou seja, não basta apenas ser filho de um brasileiro ou de uma brasileira. Deve o pai ou a mãe levar o menino lá na repartição competente e dizer, olha, trouxe aqui o Joãozinho para registrar. Quero que ele seja brasileiro nato, porque ele vai tomar o lugar de Bolsonaro. Ele vai dominar o Brasil. E para ser presidente tem que ser brasileiro nato. Então, eis aí o menino. É como se você estivesse levando o menino para fazer isso. Na verdade, é exatamente isso. Então, ius sanguinis mais registro. Tá claro? Preciso lhe dar mais algum exemplo? Acho que não, né? Ficou claro. Então, o casal ou um dos brasileiros estão lá, nasce a criança e eles querem que o menino seja brasileiro nato, basta levar a criança lá para registrar, ok? Na repartição brasileira competente. Tudo certo? Então, ó, sem dificuldades aqui, sem dificuldades. Vamos agora para a segunda parte. Eu só vou mudar aqui o número. Olha aqui, ó, segunda parte. Vou apagar esses detalhes aqui, vou apagar, mas eu vou lhe passar os bizus. Fique tranquilo, ok? Vou lhe passar os bizus. Mas, antes de escrevermos, vamos fazer a leitura do texto de lei? Porque a leitura do texto de lei será muito, mas mega, hiper importante na tua preparação. Você precisa fazer a leitura do texto de lei. Vamos para lá? Vamos para a tela? Joga na tela aí, Pokémon, por favor. Pokémon, meu brother, tá? Está aqui me auxiliando hoje no estúdio. É um brother aí que em breve vai ser agente federal. Diga amém, Pokémon. Olha aí, se você ouviu o amém dele aí, foi um amém bem forte, viu? É um menino vibrador, Vamos lá. Solta na tela. Tá na tela já, professor? Então vamos embora. Vou começar a leitura, né, da primeira parte, mas você já viu a primeira parte, só para dar continuidade ao assunto. Preste atenção. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente. Agora preste atenção, ó. Ah, professor, se você não marcar a caneta não vai. Vamos lá, deixa eu ver se está no certinho. Perfeito, ó. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade. Cadê? Ih, volta, pera lá, o que houve aí? Vamos lá, deixa eu ver se vai aqui. Pronto, agora foi. Então, ó, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, vamos para a tela agora? Vamos para a tela? Muito bem, vamos lá.
Então, nós estamos agora na segunda parte da alínea C. O texto, eu quero chamar a sua atenção, disse que o menino nasceu lá. A primeira parte disse que a mãe, por exemplo, vai levar o menino na repartição competente para esse menino ser registrado e ele se tornar brasileiro nato. O texto falou que olha aqui, o critério aqui é o mesmo ainda, tá? O critério é o mesmo ainda. O critério do ius sanguinis. Mas o aqui diz o seguinte: como que você tem que estar atento ao ou? Na prova, eles vão confundir você, trocando o ou, eles vão colocar um e. Vão dizer que deve registrar o menino na repartição competente e aí continua a parte de vir para o Brasil, optar depois de atingida a maioridade. Então, preste atenção, não tem e aqui, é ou, tá? Muitas vezes você pode errar essa questão, não é por não saber o assunto, mas é por faltar atenção aqui, ó, na letrinha, na letra E. O texto disse que, por acaso, não registraram esta criança na repartição brasileira, ok? Porque se tivesse registrado, estava tudo certo. Mas não registraram. O texto disse que, por mais que ele tenha nascido no estrangeiro, se os seus pais ou um dos forem brasileiros, eles depois podem vir para o Brasil e depois que esse menino, ele, olha aqui, atingir a maioridade, que você sabe que é com 18 anos, e optar, né? O texto diz, fala optem. E optar, este menino, ele vai se tornar brasileiro nato. Então, ele nasceu no estrangeiro, não foi registrado em uma repartição brasileira, mas o texto disse que eles vieram a residir no Brasil, ou o menino veio residir no Brasil, e optaram, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, ele decidiu se tornar brasileiro nato, ok? Só que, qual é o critério da prova? O critério da prova é que ele vai lhe perguntar se essa nacionalidade é uma nacionalidade que é de ordem potestativa, que é um direito potestativo. E você vai dizer que sim. Ou seja, nós estamos aqui frente a uma nacionalidade, ó, potestativa. O que seria essa nacionalidade potestativa, professor? Um direito potestativo é aquele que tem que haver manifestação de vontade por parte da pessoa. Ou seja, não basta ele vir morar no Brasil e depois de maior se tornar brasileiro nato. Não. O texto é muito claro que ele tem que optar. E a doutrina chama isso de nacionalidade potestativa. É necessário a manifestação de vontade por parte desta pessoa que quer se tornar brasileiro nato. Está claro para você? Ele vai se tornar brasileiro nato, mas ele tem que querer, ele tem que procurar, ele tem que ir lá e dizer assim, olha, eu quero cumprir os requisitos
para me tornar brasileiro nato. Já estou no Brasil, sou maior e agora eu optei por me tornar brasileiro. Tem que fazer mais alguma coisa aí? Não. Tá tudo certo? Tá. Então vamos lá. Onde que é que o papel que eu assino? Enfim, seria basicamente isso. E agora ele vai se tornar brasileiro nato. Está claro para você? Tem dificuldades de entender isso? A questão na hora da prova vai trazer basicamente uma historinha. Vai dizer que o casal João e Maria moravam nos Estados Unidos e que lá nasceu o Zezinho. E o Zezinho não foi registrado na repartição brasileira competente, mas depois de um tempo vieram morar no Brasil e o Zezinho quis, se tornar presidente da República, e para isso ele tem que ser brasileiro nato. Então Zezinho foi lá e após atingir a maioridade, optou, ou seja, eu quero, eu quero ser brasileiro nato. E agora, cumprindo os requisitos, ele se tornará brasileiro nato. Ficou claro para você? Eu acho que ficou claro. Pelo menos para mim está bem claro. Se não ficou claro para você, eu peço que você faça a leitura do texto, e ouça este exemplo. Mas toma cuidado, tá? Com o ou. Então, o ou tem que estar muito bem claro para você, que é um critério que é ou registra ou vem para o Brasil depois de atingir a maioridade e se torna brasileiro nato. Nacionalidade potestativa, ok? Muito bem. Então, agora, meus queridos, nós encerramos a parte do inciso 1. Ou seja, o inciso 1 diz quem são os brasileiros natos. Mas vamos continuar com o brasileiro naturalizado. Quem é brasileiro naturalizado? Nós vamos saber aqui agora, ok? Então, vou apagar, tá? Vou apagar aqui essa parte e nós vamos fazer a leitura do inciso 2, onde nós vamos entender quem é brasileiro naturalizado, quais são os critérios, como é que eu, sendo estrangeiro, olha, eu sou boliviano, mas eu quero me tornar brasileiro. Como que eu faço para me tornar brasileiro? Quais são os critérios? Então, nós vamos fazer esta leitura. Então, em vez de ser inciso 1, nós vamos agora para o inciso 2, ok? Venha comigo na tela, venha comigo. Deixa eu beber uma aguinha aqui, então, enquanto isso. O texto, vou apagar para ficar bem legal para você, para a gente fazer uma leitura aqui bem legal. Vamos lá. Muito bem. Perfeito. Olha lá, agora tá filé. O texto diz que serão brasileiros naturalizados. Olha lá, brasileiros naturalizados, ok? Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. A linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, ok? Então, nós estamos agora, vem para o quadro comigo. Nós estamos aqui, eu não apaguei, professor. Ô, professor, tá de brincadeira, não é mais brasileiro nato, é naturalizado, ok? Então, ó, artigo 12, inciso 2. Muito bem. Então, o critério para adquirir a nacionalidade brasileira não é apenas nascer no Brasil. Aqui não temos mais este critério.
ok? Então, agora, o que é necessário para se tornar brasileiro? O primeiro critério que você precisa entender é que para se tornar brasileiro, neste aspecto, já que a pessoa é estrangeiro, a primeira coisa tem que existir manifestação de vontade por parte do estrangeiro. Então, vou colocar aqui, ó, manifestação de vontade por parte do estrangeiro, mais, tá? Concordância estatal. Ou seja, para se tornar brasileiro naturalizado, você tem que manifestar o interesse, a vontade de se tornar brasileiro, mais a concordância do Brasil. Ou seja, o Brasil tem que aceitar, tá, o seu pedido de naturalização. Ou seja, isso nos faz entender que nós estamos aqui frente a um critério de soberania por parte do Brasil. Não é você quem diz que quer se tornar brasileiro e ponto final e vou me tornar brasileiro. Não, você tem que pedir. E o Estado brasileiro vai lhe dizer se você pode se tornar brasileiro ou não. Isso nos dá a entender que nós estamos aqui frente a uma discricionariedade por parte do Estado. Então, o Estado vai analisar a conveniência e a oportunidade, tá? Então, em regra, o Estado pode negar para você a sua naturalização. Mas por que, professor, o senhor falou em regra? Porque existe uma exceção, ok? E vou lhe falar qual é a exceção já já. Existe uma exceção onde há vinculação, ou seja, o ato é vinculado. Desde que cumpridos os requisitos, o Brasil é obrigado, entre aspas, a lhe tornar brasileiro, né? No caso, naturalizado. Beleza? Muito bem. Então, esta é a primeira parte, a parte geral. Já fizemos a leitura do texto constitucional. E no texto constitucional, nós encontramos algumas formas de se tornar brasileiro, né, sendo estrangeiro. Então, o estrangeiro quer se tornar brasileiro. Nós temos aqui a primeira parte, que é o artigo 12, inciso 2, a linha A, primeira parte, ok? Tá pegando aí, Pokémon? Ou eu subi demais? Tá pegando? Beleza. Então, ó, artigo 12, inciso 2, a linha A, primeira parte, nós estamos frente à naturalização, ó, nós estamos frente à naturalização ordinária, ok? A naturalização ordinária geralmente não é cobrado na matéria de direito constitucional. Por quê? Porque os requisitos hoje, depois de 2017, eles estão lá na Lei 13.445 de 2017, tá? Que é a Lei de Migração. A Lei de Migração. Então, é isso mesmo? Deixa eu ver. 13.445 de 2017. Então, a Lei de Migração. Então, os critérios da naturalização ordinária estão lá. Porque, olha o que disse o texto. Serão naturalizados os que, na forma da lei, ó, que lei, professor? Lei 13.445 de 2017, adquiram a nacionalidade brasileira, vírgula,
Então, essa naturalização ordinária, ela está disposta lá nesta lei, e ela é muito estudada na matéria de Direito Internacional, quando na faculdade estudei este assunto, naturalização ordinária, justamente na lei de migração e na matéria de Direito Internacional. Então, na sua prova, ela só vai vir provavelmente, isso é, se não trouxer a cobrança da Lei 13.445, somente essa primeira parte, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira. E você já sabe que esta é a naturalização ordinária, ok? Ordinária. Então, entendido isso, o que basta você saber? Que a naturalização ordinária é aquela que é adquirida na forma da lei. E qual lei? A lei de imigração. A segunda parte, porque eu coloquei lá, primeira parte, cadê o apagador? Aqui. A segunda parte traz um outro tipo de naturalização. Então, vou apagar aqui, tá? Para facilitar, para a gente ganhar espaço aqui no quadro. Então, nós não teremos mais uma naturalização, em regra, ordinária, tá? Então, porque a ordinária é a seguida aqui pela Lei 13.445. Vários critérios, 4 anos, enfim, são vários critérios que você pode, se tiver curiosidade, verificar lá na lei de imigração. Mas o texto falou sobre uma outra possibilidade de se tornar brasileiro. Fala-se da naturalização àqueles estrangeiros que são originários de países de língua portuguesa. Ou seja, nós estamos aqui numa naturalização, para estrangeiros que são de países de língua portuguesa, ok? Língua portuguesa. Tá pegando aqui, Pokémon? Tá? Filé. Então, língua portuguesa. O texto disse que para se tornar brasileiro naturalizado, se você veio de um país de língua portuguesa, você tem que cumprir 2 requisitos. Mas, antes de nós falarmos destes requisitos, deixa eu lhe dizer alguns países. Quais são eles? Portugal, Angola, Timor-Leste e outros, ok? Então, basta que o país seja de língua portuguesa e você cumprirá quais requisitos? Olha quais são os requisitos dispostos no texto constitucional. O texto disse residência no Brasil por quanto tempo? 1 ano, mais idoneidade. Olha aqui, idoneidade moral. Então, quando estudei este assunto na faculdade, meu professor falava, né? 1 ano é tranquilo. Agora, provar a idoneidade moral já é um pouquinho mais complicado. Mas o critério é exatamente esse. Para você se tornar brasileiro naturalizado, se você veio de um país de língua portuguesa, basta você comprovar 1 ano de residência, conforme diz o texto constitucional, mais idoneidade moral. Então, flexibiliza de um lado e aperta do outro. Se a pessoa veio de Portugal, se ela veio de Angola, veio do Timor-Leste, Moçambique e outros países que a língua materna é o português, basta cumprir isso. Cumpriu isso? Um grande abraço. Você poderá tornar-se brasileiro naturalizado. Mas lembro, como falei para você, olha aqui na tela, lembre-se, manifestação de vontade e a concordância estatal, ok? Então, a linha A, nós já esgotamos. A primeira parte é a naturalização ordinária, aquela disposta lá na lei de imigração, e a segunda parte é para aquele estrangeiro
originário de países de língua portuguesa. E aqui estão os critérios, ok? Então, eu acho bem tranquilo essa parte. Vou apagar aqui para nós irmos para a linha B. A linha B já traz outros critérios. Ó, então, vou apagar aqui, tá? Então, a linha B traz outros critérios. Nós estávamos falando da linha A segunda parte, e agora vamos mudar. Então, agora é a linha... tá no azul aqui, beleza. A linha B, ok? O texto disse que poderá se tornar brasileiro naturalizado quem? Olha lá. Os estrangeiros, ó, os estrangeiros de outros países que não de língua portuguesa, estrangeiros de qualquer outro país, exceto, tá, os de língua portuguesa. O texto diz, ó, estrangeiros de qualquer nacionalidade. Então, estrangeiros de qualquer outro país, tá? Deixa eu só apagar aqui, porque eu subi a ladeira do Pelô, tá? Vou dar uma melhorada aqui para facilitar para você, ó. Estrangeiro de qualquer nacionalidade, ok? Então, conforme disse o texto. Para esse estrangeiro, qual é o critério adotado? O texto constitucional disse o seguinte: para o estrangeiro que não seja aquele de origem de países de língua portuguesa, é necessário para ele, ó, residência ininterrupta no Brasil por mais de 15 anos, ok? E mais aqui um maisinho, deixa eu tirar aqui esse mais, vou jogar aqui embaixo, para não confundir. Mas, ó, não ter condenação penal. Lembra que o texto disse, olha, há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal. Então, sem com S, sem condenação penal, ok? Então, o critério aqui já ficou mais complicado, porque o período já é maior, mais de 15 anos, né? Então, 15 anos e um dia tá valendo. Então, e sem condenação penal. Então, se o cara não tem condenação penal, tranquilo. E é fácil você provar que não tem condenação penal. É só você juntar as suas certidões, né? Aquela conhecida, né? O nada consta lá da Justiça Criminal, ok? Então, nós estamos aqui frente à nacionalidade, a forma de naturalização, melhor dizendo, ó, quinzenária, ok? Então, aqui a forma é quinzenária, porque está adotando a questão dos 15 anos. Antigamente era 30, hoje deram uma melhorada, 15 apenas, ok? Só que eu lhe falei no começo da aula, vem aqui comigo, por favor, que o critério é da discricionariedade, ou seja, o estrangeiro vem, cumpre os requisitos, pede ao Brasil para se tornar brasileiro, e o Brasil vai conceder ou não a naturalização. Todavia, eu lhe disse que havia uma exceção, que era um ato vinculado, ou seja, basta cumprir os requisitos que o Brasil concede a naturalização. E eis aqui esta exceção. Ou seja, nós estamos aqui frente a uma naturalização, ó, que os critérios é vinculado. Ou seja, cumprindo estes requisitos, residência por mais de 15 anos e sem condenação penal, o Brasil é obrigado a conceder a este estrangeiro a nacionalidade brasileira. Ou seja, ele se tornará um brasileiro naturalizado.
naturalizado. Eu já vi alguns doutrinadores, né, alguns comentaristas de direito constitucional falando o seguinte, que o cara já sofreu tanto com a gente aqui, né, 15 anos, que o mínimo que nós poderíamos fazer com ele é dar para ele a sua naturalização, torná-lo um brasileiro naturalizado, ok? Então, é basicamente isso. Não tem segredo. A primeira parte da naturalização, nós estamos lá agora na linha A, foi a naturalização ordinária, aquela que está disposta na Lei 13.445 de 2017, ok? 13.445 de 2017, que é a Lei de Imigração. Ou, para os estrangeiros de países de língua portuguesa, ele precisa apenas 1 ano de residência e não ter, ou melhor, ter idoneidade moral. Já para o estrangeiro de qualquer outra nacionalidade, ele tem que ter mais de 15 anos de residência aqui no Brasil, ininterrupto, e não pode ter condenação penal, ou seja, sem condenação penal. Então, eis aqui os critérios de naturalização. Aqui nós temos quem são os brasileiros, brasileiros, vem aqui comigo, isso, os brasileiros naturalizados, ok? Então, presta atenção agora, foca aqui nessa cabeça aqui, isso, tô olhando aqui, tá bem bonito aqui, na tua prova, eles vão justamente colocar situações e vão saber lá no nato se ele pode ser nato ou não. E aqui, nos naturalizados, eles vão colocar apenas os requisitos, perguntando se, o que geralmente eles fazem? Ele pega um ano de residência, que é para o de língua portuguesa, e joga lá no estrangeiro de qualquer nacionalidade. E traz aqui, no de qualquer nacionalidade, o requisito de 1 ano de residência. Então, eles só fazem inverter. Então, presta atenção, é só você lembrar os requisitos, que o do português é 1 ano e ter idoneidade moral, e o estrangeiro de qualquer outra nacionalidade, 15, e não ter condenação penal. Não esquece isso.